Olá pessoal, como passaram? Tudo bem? Retomando então os nossos estudos de Direito Internacional Público, cumpre-nos agora falar a respeito da personalidade internacional. Falaremos então dos chamados sujeitos de Direito Internacional Público. Inicialmente, antes de falar de forma pontual sobre cada um dos sujeitos, mencionar que são reconhecidos como sujeitos de direito internacional público, ou seja, dotados de personalidade de direito internacional, os estados soberanos, as nações soberanas, também são considerados sujeitos de direito internacional público as organizações internacionais, como a ONU, o Mercosul, a OEA, a OMS, que nada mais são do que uma organização, uma associação de estados soberanos, devidamente formada para fins pré-determinados, para fins comuns, Da mesma forma, pessoal, os indivíduos eles são considerados sujeitos de direito internacional público, uma vez que são dotados de deveres, e são também titulares de direitos no plano internacional. Eles são titulares de direitos humanos perante os estados, eles são titulares de direito de petição, junto às organizações internacionais, junto aos estados, E da mesma forma, eles são passíveis de responsabilização pela prática de crimes de dimensão internacional, no que diz respeito ao descumprimento, então, de deveres, Nesse caso, em razão de serem passíveis de direitos e deveres na sociedade internacional, eles são também reconhecidos como sujeitos de direito internacional público, ok? Além dos estados, das organizações intergovernamentais e os indivíduos, também são considerados sujeitos de direito internacional as chamadas instituições não estatais, que a gente teria como exemplo de instituições que não são propriamente estados, mas que gozam de personalidade de direito internacional público, a Santa Sé, que é o órgão de cúpula da Igreja Católica. Temos também a Soberana Ordem de Malta, que também é uma instituição não estatal, com fins pré-definidos ali, de atividades filantrópicas, E da mesma forma a Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha Internacional ela atua também em países que passam por situações de guerra, situações de calamidade pública, também prestando serviços relevantes na sociedade internacional. Então, desse modo, essas instituições elas têm reconhecimento como sujeitos de direito internacional público, porque elas se relacionam com estados, Elas são partes ali em tratados bilaterais, como no caso a Santa Sé, e nesse caso, nas suas relações com estados estrangeiros, elas são consideradas, como dito, sujeitos de direito internacional público. Por fim, isso, como mencionei, nós vamos comentar de maneira pontual cada uma dessas instituições, tá? E ainda são considerados sujeitos de direito internacional público as chamadas entidades pró-estatais, que são os grupos de rebeldes beligerantes e também os movimentos de libertação nacional, ou seja, aquelas hipóteses em que um grupo armado toma parte do território do Estado, seria a hipótese de beligerantes, ou toma todo o território do Estado, esses movimentos que buscam, na verdade, a libertação de maneira total, a libertação de todo o Estado como uma nação, Então, nesse caso, estabelecendo ali um novo regime político, uma nova nação, um novo modelo de Estado, Então, nesse caso, os rebeldes beligerantes e os movimentos de libertação nacional, eles são chamados de entidades pró-estatais porque eles querem, no território do Estado, seja em todo o território ou na parcela do território do Estado, estabelecer um novo modelo de Estado, por isso denominada de pró-estatais, no sentido de constituir, em prol da constituição de um novo perfil de Estado naquele território, ok? Então, nós vamos comentar de maneira pontual cada um desses sujeitos. Antes de falarmos aí de todos eles, vamos falar do sujeito de direito internacional originário, A partir do qual poderiam ser criados outros sujeitos de direito internacional, como essas entidades não estatais,
essas organizações, né, intergovernamentais, tá, que são formados pela Associação de Estados, né? E os estados soberanos, eles, na verdade, eles têm 3 elementos que o constituem, né? O estado ele é formado por um governo, então seria o elemento da soberania, né? É um governo soberano, não submetido a nenhuma outra autoridade no plano internacional, não havendo uma autoridade maior dentro do próprio território. Então isso é o poder político do Estado, é o Estado exercendo sua soberania no âmbito interno, tá? Além do governo soberano, também constitui elemento que forma o Estado o território, ou seja, uma base territorial aonde o Estado exerce essa soberania, essa jurisdição de forma soberana, seja na criação da legislação, na própria execução, na administração do Estado ou na atividade judicante, né? Esse poder máximo, esse poder político soberano que não comporta outro superior, ele é exercido dentro dessa base territorial, né? Dentro dessa extensão territorial, ok? Além do território e do governo soberano, também é elemento constitutivo do Estado o povo. O povo nada mais é do que a massa humana, né? A comunidade humana estabelecida sob aquele território. A massa humana, a comunidade humana, aonde o governo exerce o seu poder jurisdicional, exerce a sua jurisdição, né? Então, nesse caso, temos que mencionar que, como diz o Rezec, o Estado ele ostenta esses 3 elementos: governo soberano, território e povo, né? Diz o Rezec que integra como elemento conjugado uma base territorial, uma comunidade humana estabelecida sobre essa área e uma forma de governo não subordinada a qualquer autoridade exterior, né? Então ele fala da soberania no âmbito externo, no âmbito exterior, que nada mais é do que um governo soberano, um Estado que tem a mesma condição, né, de soberano dos demais, né? Então não aceita intervenções, não aceita controle, né, por parte de outros estados, tá? Então, ao mesmo tempo em que ele respeita a autoridade dos outros, exige o respeito à sua própria autoridade como nação soberana, né? Não subordinada a outro estado, ok? Ainda sobre estado, temos que mencionar que nesse território, né, nessa base territorial, o Estado soberano ele exerce a chamada jurisdição, né? Jurisdição nada mais é do que exercício das competências por parte do Estado. Significa que ele detém a competência legislativa, a competência administrativa e a competência jurisdicional para atuar como autoridade máxima dentro do seu território, tá? Então, o Estado soberano é esse, é o Estado que exerce a sua jurisdição de maneira soberana, com autoridade legislativa, administrativa e jurisdicional, né? Não subordinada a outra autoridade externa. Ok? Tranquilos? Ainda sobre estados, uma questão interessante que merece ser mencionada diz respeito ao reconhecimento de um estado como soberano. O reconhecimento de um estado, ele trata-se de um ato unilateral, declaratório, né, pelo qual um estado estrangeiro, ele vem expressar, ou de forma tácita também pode ocorrer, né? Ele manifesta o reconhecimento quanto à existência de outro Estado na ordem internacional. Tá? Nada mais é do que reconhecer a soberania, reconhecer a personalidade jurídica idêntica à sua própria condição de Estado. Tá? Então nada mais é do que reconhecer o outro Estado como uma nação soberana, né? Com personalidade jurídica e soberania próprias, né? Não subordinada a outra autoridade exterior, né? Esse reconhecimento ele se mostra importante nas relações entre estados, nas relações estabelecidas na comunidade internacional, porém o Estado ele não depende do reconhecimento dos demais estados para existir. Tá? O ato de reconhecimento, esse ato unilateral, né, ele é incondicional, então não pode haver condições
para que um Estado reconheça o outro, e da mesma forma ele é irrevogável, tá? Uma vez havendo reconhecimento, mesmo diante de rompimento de relações de amizade, de relações diplomáticas, o Estado ele não deixa de existir, tá? Ele não perde a sua condição, porque esse ato de reconhecimento ele é irrevogável, ok? Volto a comentar sobre isso logo a seguir, quando faremos a análise de alguns dispositivos da Convenção que regula essa questão.